No final do primeiro século, quando as perseguições romanas açoitavam os cristãos como tempestades furiosas, um homem idoso caminhava pelas rochas áridas da ilha de Patmos. João, o discípulo amado, havia sido exilado por sua fé inabalável. Mas naquele lugar desolado, o céu se abriria de maneira extraordinária. Era o dia do Senhor quando uma voz poderosa como trombeta ecoou atrás dele, ordenando que escrevesse tudo o que veria. Voltando-se, João contemplou 7 candeeiros de ouro resplandecentes, e no meio deles uma figura majestosa que fez seus joelhos tocarem a terra rochosa. Era Jesus Cristo, mas não mais o carpinteiro humilde de Nazaré. Seus cabelos eram brancos como neve pura, seus olhos flamejavam como fogo ardente, seus pés brilhavam como bronze refinado no forno, e de sua boca saía uma espada de 2 gumes. Sua face resplandecia como o sol em sua força máxima. Esta visão gloriosa revelava o Cristo ressurreto, o Senhor da Igreja, caminhando entre os candeeiros que representavam suas comunidades espalhadas pelo mundo. O Cristo glorificado dirigiu então sua atenção às 7 igrejas da Ásia Menor, cada uma representando não apenas congregações históricas, mas também aspectos espirituais eternos da caminhada cristã. A igreja de Éfeso, que havia perdido seu primeiro amor, apesar de sua ortodoxia impecável, veio o chamado ao arrependimento e ao retorno à paixão inicial pela fé. Esmirna, enfrentando perseguição brutal, recebeu encorajamento para permanecer fiel até a morte, com a promessa de que sua tribulação seria breve. Pérgamo, situada onde estava o trono de Satanás, foi advertida contra as doutrinas falsas que haviam se infiltrado em suas fileiras. Tiatira, tolerando a falsa profetisa Jezabel, ouviu sobre as consequências da permissividade moral. Sardes, aparentemente viva, mas espiritualmente morta, recebeu o chamado ao despertar urgente. Filadélfia, pequena mas fiel, foi prometida proteção e honra divina. Laodiceia, morna e autossuficiente, enfrentou a ameaça de ser vomitada da boca do Senhor, mas também recebeu o convite mais terno para abrir a porta do coração ao Salvador que bate pacientemente. Subitamente, uma porta se abriu no céu e João foi arrebatado em espírito para contemplar o trono eterno. Ali estava o Todo-Poderoso, indescritível em sua glória, cercado por um arco-íris semelhante a uma esmeralda. 24 anciãos em tronos menores, vestidos de branco e coroados de ouro, adoravam continuamente. 4 seres viventes, cheios de olhos, representando toda a criação, proclamavam incessantemente a santidade divina. Relâmpagos, trovões e vozes saíam do trono, enquanto 7 lâmpadas ardentes queimavam diante dele. Um mar de vidro, cristalino como espelho perfeito, estendia-se majestosamente, refletindo a pureza absoluta do ambiente celestial. Neste cenário de adoração eterna, um drama cósmico começou a se desenrolar. Na mão direita daquele que se assentava no trono, havia um livro selado com 7 selos, contendo os decretos divinos sobre o destino da humanidade e da criação. Um anjo forte clamou em alta voz, perguntando quem seria digno de abrir o livro e desatar seus selos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, pois ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra foi achado digno. João começou a chorar abundantemente, pois os propósitos de Deus permaneceriam ocultos. Mas um dos anciãos o consolou, apontando para o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que havia vencido para abrir o livro. Quando João olhou, viu não um leão feroz, mas um cordeiro que parecia ter sido morto, tendo 7 chifres e 7 olhos, simbolizando o poder perfeito e conhecimento completo. Este cordeiro sacrificial era Jesus Cristo, que através de sua morte e ressurreição conquistou o direito de executar os juízos divinos. Quando o cordeiro tomou o livro, toda a criação celestial irrompeu em adoração. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes cantaram um cântico novo, proclamando que o cordeiro era digno porque havia sido morto,
e com seu sangue havia comprado para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Miríades de anjos se juntaram ao coro, e finalmente toda criatura no céu, na terra, no mar e em tudo que neles há, uniu suas vozes num crescendo de louvor que ecoou por todo o universo. O Cordeiro então começou a abrir os selos, desencadeando uma série de juízos sobre a terra. O primeiro selo revelou um cavaleiro em cavalo branco com arco e coroa, saindo vencedor e para vencer, representando talvez falsos messias ou impérios conquistadores. O segundo selo trouxe um cavaleiro vermelho em cavalo, da mesma cor, empunhando uma grande espada, tirando a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. O terceiro cavalo era preto. Seu cavaleiro tinha uma balança na mão, simbolizando fome e escassez econômica, onde um denário compraria apenas o suficiente para um dia. O quarto cavalo era amarelo pálido, montado pela própria morte, seguida pelo Hades, tendo autoridade sobre um quarto da terra para matar com espada, fome, morte e feras selvagens. O quinto selo revelou as almas dos mártires debaixo do altar celestial, clamando por justiça, mas sendo instruídas a esperar até que o número de seus irmãos, que também seriam mortos, se completasse. O sexto selo trouxe um grande terremoto cósmico. O sol se tornou negro como saco de silício, a lua como sangue, as estrelas caíram como figos verdes sacudidos por vento forte. O céu se recolheu como pergaminho que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. Antes que o sétimo selo fosse aberto, João viu 4 anjos nos 4 cantos da terra, segurando os ventos para que não soprassem sobre a terra, mar ou árvores, até que os servos de Deus fossem selados em suas testas. 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel receberam este selo protetor. Então uma multidão incontável de todas as nações, tribos, povos e línguas apareceu diante do trono, vestida de vestes brancas e com palmas nas mãos, clamando que a salvação pertencia ao Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. Estes eram aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro e agora serviam a Deus dia e noite em seu templo, sendo pastoreados pelo Cordeiro junto às fontes das águas da vida. O sétimo selo foi aberto, trazendo silêncio no céu por cerca de meia hora. Um momento solene antes da próxima série de juízos. 7 anjos receberam 7 trombetas, enquanto outro anjo, com incensário de ouro, oferecia incenso com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. O incenso subiu com as orações, e o anjo encheu o incensário com fogo do altar, e o lançou na terra, causando vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. As 7 trombetas soaram sucessivamente. A primeira trouxe saraiva e fogo misturados com sangue, queimando 1/3 das árvores e toda a erva verde. A segunda fez como que um grande monte ardendo em fogo ser lançado no mar, transformando 1/3 do mar em sangue, matando 1/3 das criaturas marinhas e destruindo 1/3 das embarcações. A terceira fez cair uma grande estrela chamada Absinto, amargando 1/3 das águas e causando a morte de muitos. A quarta escureceu 1/3 do sol, da lua e das estrelas. A quinta trouxe uma estrela caída que abriu o poço do abismo, de onde saiu fumaça como de grande fornalha, escurecendo o sol e o ar. Desta fumaça saíram gafanhotos com poder como escorpiões, autorizados a atormentar por 5 meses os homens que não tinham o selo de Deus, causando dor como picada de escorpião. A sexta trombeta soltou 4 anjos presos junto ao rio Eufrates, que comandaram um exército de 200 milhões de cavaleiros, matando 1/3 da humanidade com fogo, fumaça e enxofre. Entre a sexta e sétima trombetas, João viu outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris sobre sua cabeça, rosto como sol e pés como colunas de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto,
E pôs seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, clamando com grande voz como rugido de leão. 7 trovões falaram, mas João foi proibido de escrever suas palavras. O anjo jurou pelo Criador que não haveria mais demora, e no soar da 7ª trombeta, o mistério de Deus se consumaria. João recebeu ordem para tomar e comer o livrinho, que seria doce em sua boca, mas amargo em seu ventre, simbolizando tanto a doçura da revelação divina, quanto a amargura dos juízos vindouros. João, então, recebeu uma vara para medir o templo de Deus, o altar e os adoradores, mas foi instruído a deixar de fora o átrio exterior, entregue aos gentios por 42 meses. Durante este período, 2 testemunhas profetizariam vestidas de saco por 1260 dias. Estas testemunhas, descritas como 2 oliveiras e 2 candeeiros diante do Deus da terra, teriam poder para fechar o céu, transformar águas em sangue e ferir a terra com pragas. Quando completassem seu testemunho, a besta do abismo as mataria, deixando seus corpos nas ruas da grande cidade chamada espiritualmente Sodoma e Egito, onde o Senhor foi crucificado. Após 3 dias e meio, o Espírito de vida de Deus entraria nelas, causando grande temor em seus observadores, e elas subiriam ao céu numa nuvem. A 7ª trombeta finalmente soou, trazendo grandes vozes no céu, proclamando que os reinos do mundo se tornaram de nosso Senhor e seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. O templo de Deus no céu se abriu, revelando a Arca da Aliança, acompanhada de relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Um grande sinal apareceu no céu, uma mulher vestida do sol, com lua debaixo dos pés e coroa de 12 estrelas, grávida e clamando de dores de parto. Outro sinal surgiu, um grande dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres e 7 diademas, cuja cauda arrastava 1/3 das estrelas do céu. O dragão posicionou-se diante da mulher para devorar seu filho assim que nascesse. Ela deu à luz um filho varão destinado a reger as nações com vara de ferro, que foi arrebatado para Deus e seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde tinha lugar preparado por Deus para ser sustentada por 1260 dias. Houve então guerra no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e seus anjos. O dragão, identificado como a antiga serpente, o diabo e Satanás, foi precipitado na terra junto com seus anjos. Uma grande voz no céu celebrou esta vitória, proclamando que havia chegado a salvação, poder, reino de Deus e autoridade de seu Cristo. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Perseguido o dragão, ele perseguiu a mulher, que recebeu 2 asas de grande águia para voar ao deserto. O dragão lançou água como rio atrás dela para a fazer submergir, mas a terra ajudou a mulher, tragando o rio. Irado contra a mulher, o dragão foi fazer guerra contra os restantes de sua descendência, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Do mar subiu uma besta com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças nomes de blasfêmia. Esta besta, semelhante a leopardo com pés de urso e boca de leão, recebeu do dragão seu poder, trono e grande poderio. Uma de suas cabeças parecia ferida de morte, mas a ferida mortal foi curada, causando admiração em toda a terra. Durante 42 meses, a besta blasfemou contra Deus e fez guerra aos santos, vencendo-os, recebendo autoridade sobre toda a tribo, língua e nação. Todos os habitantes da terra a adoraram, exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Uma segunda besta subiu da terra, com 2 chifres semelhantes a cordeiro, mas falava como dragão. Exercia todo o poder da primeira besta, fazendo a terra e seus habitantes adorá-la.
Realizava grandes sinais, fazendo descer fogo do céu, enganando os habitantes da terra e ordenando que fizessem uma imagem da primeira besta. Foi-lhe dado fôlego para dar vida à imagem, que falava e matava os que não a adorassem. Obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, a receber uma marca na mão direita ou na testa, sem a qual ninguém podia comprar ou vender. A marca era o nome da besta, ou o número de seu nome. 666. João então viu o cordeiro em pé sobre o monte Sião, acompanhado por 144.000 que tinham seu nome e o nome de seu pai escritos nas testas. Uma voz do céu, como o som de muitas águas e grande trovão, entoava um cântico novo que só os 144.000 podiam aprender. Estes eram virgens que seguiam o cordeiro por onde quer que fosse. Primícias para Deus e para o cordeiro, sem mentira em suas bocas, irrepreensíveis diante do trono. 3 anjos voaram pelo meio do céu com mensagens cruciais. O primeiro proclamava o evangelho eterno a toda nação, tribo, língua e povo, exortando a temer a Deus e dar-lhe glória. O segundo anunciava a queda da grande Babilônia, que fez todas as nações beber do vinho da ira da sua prostituição. O terceiro advertia contra adorar a besta e sua imagem ou receber sua marca, pois tais pessoas beberiam do vinho da ira de Deus e seriam atormentadas com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Uma voz do céu instruiu João a escrever que bem-aventurados são os mortos que desde agora morrem no Senhor, pois descansam das suas obras, seguindo-os seus feitos. João viu então uma nuvem branca, sobre a qual estava assentado alguém semelhante ao Filho do Homem, com coroa de ouro e foice aguda. 2 anjos saíram do templo, um clamando para ceifar, porque chegou a hora da ceifa da terra, outro com foice aguda para vindimar os cachos da videira da terra. A ceifa e a vindima foram executadas, sendo a vindima pisada no lagar da ira de Deus, fora da cidade, de onde saiu sangue até aos freios dos cavalos, numa distância de 1.600 estádios. Outro sinal grande e maravilhoso apareceu no céu: 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois nelas se consumava a ira de Deus. João viu como que um mar de vidro misturado com fogo, e sobre ele os vencedores da besta de sua imagem e do número de seu nome, cantando o cântico de Moisés e do Cordeiro, proclamando que grandes e maravilhosas são as obras do Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são seus caminhos, ó Rei dos Santos. O templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu, e saíram dele os 7 anjos com as 7 pragas, vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos ao peito com cintos de ouro. Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira do Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O templo encheu-se de fumaça pela glória e poder de Deus, e ninguém podia entrar nele até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Uma grande voz do templo ordenou aos 7 anjos que derramassem as taças da ira de Deus sobre a terra. A primeira taça causou úlceras malignas nos que tinham a marca da besta. A segunda transformou o mar em sangue como de morto, matando todos os seres viventes marinhos. A terceira fez o mesmo com rios e fontes. A quarta deu poder ao sol para queimar os homens com fogo, mas eles blasfemaram em vez de se arrepender. A quinta trouxe trevas sobre o trono da besta, fazendo os homens morderem as línguas de dor. A sexta secou o rio Eufrates para preparar caminho aos reis do Oriente, enquanto 3 espíritos imundos como rãs saíram da boca do dragão, da besta e do falso profeta, reunindo os reis para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, no lugar chamado Armagedon. A 7ª taça foi derramada no ar, trazendo uma grande voz do trono dizendo: "Está feito!" E seguida de vozes, trovões, relâmpagos e o maior terremoto desde que há homens sobre a terra, dividindo a grande cidade em 3 partes e derrubando as cidades das nações.
um dos 7 anjos, mostrou a João o juízo da grande prostituta que estava assentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra. João viu uma mulher assentada sobre uma besta cor de escarlata, cheia de nomes de blasfêmia, tendo 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro cheio de abominações. Em sua testa estava escrito um nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Ela estava embriagada do sangue dos santos e mártires de Jesus. O anjo explicou que a besta que era e já não é, mas subirá do abismo e irá à perdição, representando poderes que se oporão ao Cordeiro. Mas o Cordeiro os vencerá porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Outro anjo desceu do céu com grande poder, iluminando a terra com sua glória, clamando que havia caído a grande Babilônia, tornando-se habitação de demônios e guarida de todo espírito imundo. As nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, os reis se prostituíram com ela, e os mercadores se enriqueceram com suas delícias. Uma voz do céu clamou ao povo de Deus para sair dela e não participar de seus pecados, nem receber de suas pragas. Os reis da terra, mercadores e navegantes, lamentarão sua destruição. Mas uma voz no céu se alegrará porque Deus julgou a grande prostituta que corrompia a terra. João ouviu como que voz de grande multidão no céu, dizendo: Aleluia! E proclamando que a salvação, glória, honra e poder pertencem ao Senhor Deus. O fumo de Babilônia sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e 4 seres viventes adoraram a Deus, e uma voz do trono conclamou todos os servos a louvá-lo. Como voz de muitas águas e fortes trovões, a multidão exclamou: Aleluia! Porque o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Chegaram as bodas do Cordeiro e sua esposa se aprontou, vestida de linho fino, puro e resplandecente, que são as justiças dos santos. O céu se abriu e João viu um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, que julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo, tinha muitos diademas. Um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de veste tingida em sangue, e seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos no céu o seguiam em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. De sua boca saía a espada aguda para ferir as nações, que regerá com vara de ferro, pisando o lagar do vinho da ira do Deus Todo-Poderoso. Na veste e coxa tem escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. A besta e os reis da terra se ajuntaram para fazer guerra contra o cavaleiro e seu exército. A besta foi presa, junto com o falso profeta que fizera sinais diante dela, e ambos foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada do cavaleiro, e todas as aves se fartaram de suas carnes. João viu descer do céu um anjo com a chave do abismo e grande corrente na mão. Prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás. Amarrou-o por 1000 anos e lançou-o no abismo, selando sobre ele para que não engane mais as nações até que os 1000 anos se cumpram. João viu tronos e assentaram-se sobre eles aqueles aos quais foi dado o poder de julgar. Viu as almas dos degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem sua imagem, nem receberam sua marca. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição, sobre a qual a segunda morte não tem poder. Quando os 1000 anos se completarem, Satanás será solto de sua prisão e sairá a enganar as nações nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, reunindo-as para a batalha em número como a areia do mar. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou.
O diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde também estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. João viu um grande trono branco, e aquele que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, sem lugar para eles. Os mortos grandes e pequenos ressuscitaram e foram julgados segundo suas obras pelos livros que foram abertos, incluindo o livro da vida. O mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o Hades entregaram os seus mortos, e cada um foi julgado segundo suas obras. A morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Finalmente, João viu novo céu e nova terra, porque já o primeiro céu e primeira terra passaram, e o mar já não existe. Viu a santa cidade, Nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, adereçada como esposa ataviada para seu marido. Uma grande voz do céu proclamou que o tabernáculo de Deus está com os homens. Habitará com eles, serão seu povo, Deus mesmo estará com eles e será seu Deus. Enxugará toda lágrima de seus olhos, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O que estava assentado sobre o trono disse que faz novas todas as coisas, e declarou-se o Alfa e Ômega, o princípio e o fim, dando gratuitamente da fonte da água da vida ao que tem sede. Um dos anjos mostrou a João a grande cidade santa, Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, tendo a glória de Deus, seu luzimento semelhante à pedra jaspe cristalina. Tinha grande e alto muro, com 12 portas guardadas por 12 anjos, com nomes das 12 tribos de Israel. O muro tinha 12 fundamentos com nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. A cidade era quadrada, de ouro puro, semelhante a vidro puro, medindo aproximadamente 2.200 quilômetros de comprimento, largura e altura. Não tinha templo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Não precisava de sol nem lua, porque a glória de Deus a iluminava e o Cordeiro era sua lâmpada. As nações dos salvos andarão à sua luz. Os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. Suas portas nunca se fecharão, porque ali não há noite. E não entrará coisa alguma que contamine ou cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Do trono de Deus e do Cordeiro saía um rio puro da água da vida, claro como cristal. No meio de sua praça e de uma e outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando fruto de mês em mês, cujas folhas são para a saúde das nações. Ali não haverá mais maldição. O trono de Deus e do Cordeiro estará nela. Seus servos o servirão, verão seu rosto, terão seu nome em suas testas, não haverá mais noite. Nem precisarão de lâmpada nem luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará e reinarão pelos séculos dos séculos. O anjo disse que estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor enviou seu anjo para mostrar aos servos as coisas que em breve hão de acontecer. Jesus testifica que enviou seu anjo para dar este testemunho às igrejas. É a raiz e geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve diga, vem. Quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Jesus testifica que certamente cedo vem, ao que João responde, ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Assim, termina esta jornada extraordinária pelas visões celestiais que transformaram para sempre a compreensão humana sobre o destino eterno. O Apocalipse não é apenas uma revelação sobre o fim dos tempos, mas um convite urgente à transformação pessoal aqui e agora. Cada símbolo, cada visão, cada juízo descrito pulsa com a mesma mensagem fundamental. Deus está no controle da história, o bem triunfará sobre o mal, e há esperança eterna para aqueles que permanecem fiéis.